Gente, bom dia. Todo mundo aqui cedo, que bom. Ainda faltam alguns alunos, né? Dormiram mais um pouquinho. Bom, eu vou começar para a gente não se atrasar tanto. Obrigada mais uma vez por estarem todos aqui. Obrigada, né, VMed, aí, pelo convite, por essa iniciativa. Esse ano foi corrido para essa organização, foi tudo muito em cima da hora, mas ano que vem acredito que a gente vai ter um pouco mais de tempo para trazer ainda mais tecnologias, né, outras inovações para vocês. Eu vou fazer uma introdução muito rápida aqui sobre a revolução do laser na dermatologia, né, sobre essa evolução, para vocês terem uma noção de como foi isso. Eu até faria essa aula ontem, mas ontem a gente acabou fazendo uma outra entrada, para vocês terem uma ideia da importância das tecnologias na nossa vida como dermatologistas, né, como quem trabalha com medicina estética, enfim, para o paciente. Vou me apresentar hoje novamente, porque tem outras pessoas aqui. Eu sou Alexandra Cariello, dermatologista de Cabo Frio, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, sou coordenadora aqui da pós da VMed e speaker da Galderma. Bom, na história do laser, né, já é uma história antiga que começou em 1960, onde os primeiros experimentos aconteceram para remoção de pigmentos e lesões vasculares. Em seguida, vieram os lasers ablativos, né, como o CO2 para resurfacing. Era aquele laser ablativo, gente, que removia toda a camada superficial. Sabe aquele laser que fica o rosto todo em carne viva? Esse foi o primeiro resurfacing que existiu para a face. E, em seguida, como o Cláudio explicou ontem, né, o Rock Sanderson, ele fez o fracionamento desse laser de resurfacing e aí veio o CO2 fracionado, trazendo um downtime melhor, né, uma recuperação mais rápida, porque ele deixou ali a pele sã para recuperar essa pele. A gente ontem falou sobre isso, né, sobre a fototermólise seletiva, que é o direcionamento específico do laser para o seu cromóforo. Né, os lasers, a possibilidade dos lasers ablativos, né, que vão remover a camada superficial, e nós hoje falaremos bastante sobre isso, e os não ablativos, que também são excelentes, eu uso muito na minha prática, porque o laser ele tem a capacidade de ir até a profundidade sem remover, sem alterar a epiderme. Então, isso é uma grande tendência para os pacientes de hoje em dia. Eles querem resultado, mas eles não querem sofrer, eles não querem ficar inchados por muito tempo, vermelhos por muito tempo, as pessoas estão cada vez mais exigentes. E por isso o não ablativo hoje é uma excelente arma para a junção aí do nosso tratamento. Uma questão importante é a personalização dos tratamentos. A gente tem feito cada vez mais isso. Isso só é possível quando a gente faz o diagnóstico correto do nosso paciente, quando a gente entende as variáveis que são importantes, como o tom da pele do paciente, né, o fit spectrum desse paciente, mas não só isso, como a espessura da pele. Né, a gente falou ontem muito de espessura de pele falando do ultrassom, mas isso também é importante quando a gente pensa nos lasers, porque a espessura da pele ela vai ser importante para o seu parâmetro, o quão agressivo você pode ser e deve ser nesse paciente, e o que foi dito também bastante sobre a combinação de tecnologias, que é uma grande tendência. Então, eu vou tentar hoje dar uma aulinha de gestão para vocês, se der tempo, mas a plataforma que vocês viram ontem é muito interessante, porque é uma máquina que vai trazer várias tecnologias que podem ser feitas no mesmo dia, otimizando o resultado e fidelizando esse paciente. E a gente sabe que, além da estética, essa ferramenta também ela é possível para as doenças dermatológicas, o que também é uma grande ajuda, e tanto para a gente quanto para o paciente. Uma outra possibilidade que a gente precisa pensar, que já é real, né, é sobre o uso da inteligência artificial na ajuda dos tratamentos a laser. A inteligência artificial ela pode nos ajudar no diagnóstico do paciente. Eu acho que a grande tendência é essa. Nós teremos inteligências artificiais para diagnóstico de tudo dentro do paciente. O paciente vai ser diagnosticado em relação à sua pele, como ele já é. A gente hoje tem uma máquina aqui que ajuda nisso. Mas o paciente também vai ser diagnosticado em relação à reabsorção óssea, à reabsorção de gordura. É uma coisa que eu imagino que vai acontecer para guiar os injetores. Né? Então, eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai ter uma máquina que vai dizer, olha, esse paciente precisa de tantas seringas de preenchimento em tal local, tantas seringas de bioestimulador. Eu acho que isso é uma tendência também em relação às tecnologias, a nanotecnologia, que são os pulsos cada vez mais curtos e mais potentes, então trazendo um resultado mais expressivo, com menos agressividade, né? A combinação, como eu já disse. E, por fim, gente, eu disse que seria bem rápido, eu trouxe esses dados que são importantes sobre o mercado de lasers, né, cosméticos. O tamanho do mercado global de lasers estéticos foi estimado em 920 milhões em 2024.
né, com uma expectativa de atingir 1,71 bilhões, né, bilhão até 2032. Né? Então, é uma taxa, né, de crescimento de 8% ao ano. Por isso que vocês precisam saber fazer laser, né, e entender sobre o laser para que vocês entrem nessa estatística de crescimento também dentro dos estabelecimentos de vocês. Em relação ao mercado de laser, ele está projetado para um crescimento anual de 13,4% sobre essa outra referência. E os procedimentos estéticos não invasivos, eu sei que não é o tema, mas também eles tiveram um crescimento de 49,6 bilhões em 2022 para 57 bilhões em 2023, e isso também é uma grande crescente, e por isso a importância, né, do nosso domínio em relação a essas tecnologias e a esses tratamentos. Tá? Muito obrigada, gente. Tatiana Ambrogini, ela é médica pela PUC, cirurgiã plástica e coordenadora do Departamento de Cirurgia Plástica da SMCC, especialista em laser e cosmetria pelo Hospital Albert Einstein. Vamos lá, Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Ela vai falar um pouquinho sobre o laser fracionado não ablativo, que é uma tecnologia, gente, que eu amo, uso há muitos anos. Agora eu tenho laser Me, que eu estou apaixonada, e eu vou assistir essa palestra aqui também, porque também me interessa muito. Vamos lá, querida, muito obrigada. Aqui está o passador, tá? Você passa para baixo e o laser feito. Bom dia! Vamos animar, pessoal. Sabadão. Vamos começar bem esse dia aqui falando de tecnologia, de inovação. A Alexandra introduziu muito bem a minha aula, porque ela falou basicamente das coisinhas mais chatas, né? Fototermólise seletiva, que eu acho que vocês têm uma ideia. É muito importante isso aqui para o laser fracionado não ablativo. Ela já me apresentou. Eu sou também speaker da Núvia e sou preceptora do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de São Paulo, juntamente com a minha colega que está aqui, também cirurgiã plástica, a doutora Silene. Antes de começar, eu queria passar um vídeo para vocês, para falar um pouquinho de inovação, abrir a mente, novas ideias. O Laser Me é uma tecnologia já consolidada, mas a Núvia trouxe o Laser Me aqui para o Brasil e ele tem muitas particularidades e muitas inovações que são bem específicas dele. Então, dá uma assistida nesse vídeo e depois a gente continua a aula aqui. Change is here again. I didn't know you were up at this hour. I didn't sleep. I had an idea. Let's talk about it in the morning. I think you'll like it. I think you know my answer. You don't even know what it is yet. Let me have a wild guess. It's something wonderfully different. So disruptive. Such mind-blowing potential. So, why don't we do it? You just don't get it, do you? I've had your back for a zillion years because I stood my ground. I protected everything that was fragile and precious from your random ideas. I'm the reason we're alive. There's more to life than being alive. Yeah, how crazy that sounds. It might sound crazy, but that's what it takes. That's what feeds new ideas. Ideas that take us places, travel the world, connects what wasn't connected. Look at it. We don't need more ideas, we need less. We get more data in one day than we did in a lifetime 500 years ago. Do you know how much work that is to process? Things won't get easier just by clinging to what we have. You think you're so smart. And you're just scared. Yes, scared that we're wasting our time. What happened to the guy who stuck his neck out of the cave or put his boots on the moon? An instinct, not a romantic thought. I fight when we are attacked. And who survives? The one who adapts? Or the one who never changes? How many guesses do I get? You've been here before.
If I do, can we meet halfway? I think you know my answer. Bom, gente, é isso, né? A gente tem que estar com a mente aberta para mudanças. Quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente fica um pouquinho resiliente com relação a algumas tecnologias em específico. Então, assim, quem não muda fica estagnado. Então, a gente precisa sempre estar buscando novas tecnologias, evoluindo, estudando. E é por isso que a gente está aqui hoje. E é por isso que eu trouxe essa tecnologia da Nuvia para falar um pouquinho para vocês. Então, como tudo que a Nuvia faz, ela tem um portfólio de devices que eles se complementam, né? Eles se somam entre si. Então, nós temos o Záfiro para estímulo de colágeno, nós temos o Sectum, que é uma radiofrequência, o Plasma IQ, que a doutora Silene vai falar aqui, que é para tratamento de periórbita, tratamento de estrias, enfim, tem uma ampla gama de utilização para o plasma. E nós temos o Laser Me, que ele veio mais recentemente para o portfólio da Nuvia, e é um laser fracionado não ablativo. Então, falando um pouquinho dessa tecnologia, o que significa, né, o ser um laser não fracionado e ablativo? O que é ser um laser fracionado e não ablativo? Não ablativo significa que ele não vai lesar a epiderme. Então, a epiderme ela estará íntegra e ela vai lesar apenas a derme. Ela chega até a derme, ela passa pela derme papilar e chega até a derme reticular. E ele vai promover um resurfacing, né? Ele vai causar uma remodelagem de todos os tecidos com o rejuvenescimento da pele. Esse que é o objetivo de um laser fracionado, né? Causar o resurfacing com o rejuvenescimento. E o Laser Me, ele vai fazer essa atuação com feixes microscópicos, e isso a gente consegue personalizar muito na máquina, vocês vão ver aqui durante a aula e durante a aplicação prática, mas a gente consegue individualizar bem, e ele tem uma lesão bem específica, sem causar lesão no tecido ao redor. Então, por isso que o downtime desse aparelho é praticamente nulo. Nós não temos praticamente tempo de recuperação. O eritema, ele fica por alguns minutos ali e logo já desaparece, já melhora. E ele vai causar, com o fracionamento, as tão famosas colunas microscópicas de lesões térmicas, né? Então, a gente percebe ali, ó, essa aqui é a atuação do Laser Me e o processo de cicatrização que ele, em 10 dias, praticamente já ocorreu. Comparando com as outras tecnologias, né? Então, a gente vê ali, comparando com o laser de CO2, por exemplo, ele também é ablativo, na verdade, ele é ablativo, o Laser Me não é ablativo, então a gente vê que tem uma lesão da epiderme, diferente do Laser Me, que vai manter essa epiderme íntegra e causar as microcolunas de lesão térmica, com uma recuperação muito mais rápida. O laser de CO2, nós temos uma recuperação mais morosa, mais demorada, a gente sabe, né, que é um pouquinho mais... O paciente tem que ficar mais isolada ali da sua atividade social por um tempo, diferente do Laser Me, que ela pode fazer o tratamento no dia seguinte, ela já está pronta para ir para um evento, enfim, para seguir a vida dela, a rotina normalmente. Então, o que é o Laser Me? Ele é um laser de diodo, com um comprimento de onda de 1.470 nanômetros, então ele chega ali próximo dos 1.500 nanômetros, e ele vai atingir uma profundidade na pele de 0,5 a 0,6 milímetros. Então, ele chega ali até embaixo na derme reticular. Então, ele vai ficar ali entre o ND-YAG, o Erbium-YAG, né? Ele vai se posicionar nesse comprimento de onda, atingindo essa profundidade de 0,5. Então, pensando aqui, né, nas ondas de absorção com os raios, né, as micro-ondas e a janela óptica visível, quando a gente vê o Laser Me, ele está ali posicionado próximo dos 1.500 nanômetros. Então, o primeiro pico de absorção da água é dele. Então, o cromóforo do Laser Me é água. Então, basicamente, nós não temos nenhum cromóforo que compita com esse comprimento de onda, né? Então, ele vai atingir, basicamente, água, e nessa profundidade que o Laser Me vai chegar de 0,5 a 0,6 milímetros da pele, é isso que ele vai atingir. E, com isso, ele vai promover uma neocolagênese, e o Laser Me ele é extremamente democrático. Então, a gente consegue usar essa tecnologia até para fototipos mais altos, lógico. Tem algumas ressalvas que eu vou mostrar aqui para vocês, pacientes com pele bronzeada, enfim.
mas ele é extremamente democrático e nós podemos fazer em praticamente todos os fototipos, né? Ele é extremamente seguro. Temos também estudos histológicos do laser Me, então foram feitos estudos em vivo, pacientes que foram submetidos ao tratamento com laser Me, e foram realizadas biópsias de 4 milímetros, logo antes do procedimento, logo depois, com 10 dias após um tratamento. Então, esses pacientes foram submetidos a um tratamento. Esse aqui é o estudo, depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar esse estudo para vocês. Então, basicamente, o que a gente vê na histologia pós-tratamento com laser Me? A gente observa, aqui é corado por HE, então a gente consegue ver bem direitinho, logo na membrana basal, a epiderme descolada. Então, perceba que a epiderme está íntegra, não foi lesada a epiderme. Ocorre uma reação inflamatória. Aqui é o corado com o tricrômio de Masson, a gente percebe, aqui não dá para ver com tanta nitidez, mas a gente percebe um azul bem intenso, né? O que mostra, né, o tricrômio Masson, ele cora ali o tecido colágeno, as fibras colágenas, né, o tecido conjuntivo. Então, a gente percebe já um remodelamento imediato dessas fibras de colágeno logo após a aplicação. E com o passar dos dias, né, com 3 dias, já ocorre, né, uma regeneração dessa camada, com um pouquinho de processo inflamatório, uma organização ali, já praticamente cicatrizado. No 3º dia, já uma intensificação ali próximo da coluna, onde foi feito o disparo, o microdisparo, com muita produção ali, com a neocolagênese ocorrendo, já com 3 dias. E depois de 10 dias, ali a regeneração já quase completa da epiderme e a produção intensa ali de fibras colágenas na região onde foi feito o tratamento. Os parâmetros que foram utilizados nesse estudo é geralmente o parâmetro que a gente utiliza ali na nossa rotina de tratamentos com o laser Me, que foi 28 milijoules, o espaçamento de 1 milímetro. Quais são as indicações do laser Me? Como eu falei, ele é extremamente democrático, a gente consegue utilizar para tratar muitas questões que são queixas muito comuns dos nossos pacientes. Então, rugas de expressão, aquelas ruguinhas periórbita, glândulas sebáceas dilatadas, poros dilatados, melhora da textura da pele como um todo. Eu tenho muitas pacientes que vêm, doutora, eu quero fazer para ter aquele glow que só o laser me dá, porque amanhã eu tenho evento, daqui 2 dias eu tenho evento, então eu quero aquela pele de filtro de Instagram, elas me falam assim. Melhora da textura, da qualidade da pele. A gente usa bastante para estrias, a gente tem uma melhora bem importante. Lógico, a estria ela não vai desaparecer por completo, a gente sabe que é muito difícil o tratamento das estrias, mas a gente consegue uma melhora muito importante no aspecto das estrias. Para cicatrizes de acne, é um tratamento fantástico. Cicatrizes inestéticas, discromias e até para melasma. Eu trouxe aqui uma paciente minha de melasma também para mostrar para vocês. Então, qual que é o protocolo de tratamento, basicamente? Para rugas, né, poros dilatados, textura da pele, geralmente a gente indica por volta de 3 sessões. Lógico, isso é muito individual, muito particular de cada paciente, mas, de uma maneira geral, nós fazemos dessa forma. Para cicatrizes, estrias, né, geralmente são mais sessões, então em torno de 6 sessões. E o intervalo da sessão no mínimo de 15 dias, porque vocês viram ali que com 10 dias basicamente já está regenerado, a gente já tem um processo de cicatrização quase completo, então com 15 dias a gente já consegue repetir esse tratamento. Então, de novo, né, como eu já falei, o comprimento de onda do laser Me, ele chega ali em torno de 1.470 a 1.500 nanômetros. O tamanho do spot é de 12 por 12 milímetros, então a gente consegue abranger uma área e a gente consegue personalizar o tamanho dessa aplicação nos próprias alterações que nós fazemos ali no aparelho. A duração média de pulso é de 3 milissegundos a 30, então isso não é, a gente não altera, já é um parâmetro que a Nuvia dá de presente para a gente não precisa alterar esse parâmetro, porque não tem nenhum cromóforo que vai competir com esse comprimento de onda, então você não precisa se preocupar com o tempo de pulso, que está diretamente relacionado com a fototermólise seletiva. Então, esse parâmetro a gente não vai mexer. O que a gente vai mexer é na energia e na distância entre cada microcoluna. A energia ela vai girar em torno de 5, 50 milijoules, e o modo de operação a gente tem o básico e avançado. Então, como é que vai funcionar? O grande segredo do laser Me, ele está no device, no handpiece. O handpiece está tudo ali nele. Ele é extremamente seguro. Ele tem um detector de pressão de... Então, se você não está em contato com a pele, ele não vai fazer o disparo daquela energia, daquela intensidade.
como é que a gente vai modular e como é que isso se apresenta, né, no aparelho? Então, a gente tem, como eu falei, um laser fracionado, então a gente consegue perceber aqui que a gente consegue alterar a distância entre cada feixe. Logicamente, na distância de 4 milímetros, nós vamos ter uma agressão menor, um processo inflamatório menor. E numa aplicação com distância de 1 milímetro, a gente pode chegar até 0,8 milímetros de distância entre cada feixe. Nessa aplicação, a gente tem uma intensidade um pouquinho maior, com um processo inflamatório um pouquinho maior. Então, esses microfeixes vão causar essas lesões microtérmicas na pele, e essa é a distância máxima que a gente consegue chegar, 4 milímetros e 1 milímetro entre cada coluna. E aí a gente consegue modular também, dependendo se você quiser fazer uma aplicação na pálpebra, por exemplo, uma região mais específica, a gente consegue alterar essa aplicação para uma faixa apenas de 10% do aplicador. Isso aqui é o tamanho do aplicador, é o tamanho do spot. Quando a gente faz 10 centímetros, a gente faz tranquilamente, de forma bem rápida, tá, a aplicação na face. Vocês vão ver aí na parte prática à tarde. A gente consegue reduzir essa aplicação para 50% do aparelho, ali do spot, ou 10% para fazer alguma área específica, uma cicatriz linear. Então, a gente consegue manipular isso de forma muito fácil e muito intuitiva no aparelho, tá? Então, de novo, a duração de pulso, como eu falei, você não precisa alterar isso no aparelho. Conforme você vai alterando a energia que você quer, você automaticamente, o equipamento, ele te dá a duração de pulso, tá? Então, quando você tem uma energia ali de 5 milijoules, ele vai te dar uma duração de pulso de 3, 28, aproximadamente 16,8 de duração de pulso, e uma energia de 50, aproximadamente 30 milissegundos de duração de pulso. Então, como eu falei, ele não compete com nenhum outro cromóforo, então isso já é intuitivo na máquina, isso já é de forma automática para você. De novo, a duração de pulso, o Laser Me está posicionado mais ou menos nessa região aqui, dos 10 milissegundos, é uma penetração profunda, é um pulso longo, e ele tem um calor para destruir, ele vai gerar uma lesão para que isso se regenere, tá? Para que isso cause a fototermólise seletiva, enfim, e que tenha uma regeneração com estímulo de colágeno e melhora da qualidade da pele. E aí, ó, como eu falei, o segredo tá no aplicador, né? Então, tá tudo aqui. Ele é um aparelho extremamente portátil também. Então, ele não é um trambolhão. Então, se você tem clínica em vários lugares ou em cidades diferentes, você consegue transportar ele tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, o segredo está na handpiece, é uma tecnologia miniaturizada, então tudo que você precisa está aqui, e os feixes eles vão sempre ser perpendiculares à pele. Como eu falei, ele tem um sensor de contato, então se você não está apoiado na pele de forma adequada, às vezes a gente vai até fazer uma aplicação em nariz, então se você não está apoiado de forma adequada, o aparelho ele não dispara. Então ele tem um sensor luminoso aqui que ele vai te mostrar se o aparelho está devidamente acoplado à pele e se você pode reparar o disparo. Quando você faz o disparo, é no handpiece, é no dedo, na mão, e aí ele gera um som para você saber que o disparo foi realizado. Então, vamos lá. Os modos de operação, basicamente, eu vou falar bem rapidamente, porque como a gente vai ter a demonstração, só para vocês terem uma ideia, como ele é extremamente intuitivo. Então, logo que você abre ali na tela do Laser Me, vai aparecer 2 modos de utilização do laser. Um deles é o básico, para quem ainda não tem muita segurança, né? O básico ele já te dá todos os parâmetros ali, você não precisa mexer em nada. E o modo avançado que você vai alterar, como eu falei, a energia e a distância entre cada microfeixe. Então, falando do modo básico, quando você aperta ali, a tela é touch, né, do aparelho, você já vai chegar ali no modo básico. No modo básico, você só precisa escolher qual é o fototipo do paciente. Então, fototipo 1, 2, 3, 4, enfim. A área que você vai tratar, se é corporal, se é facial. E o que você quer tratar? Estrias, cicatrizes, qualidade da pele, rugas. Então, você vai selecionar aqui e ele já vai te dar automaticamente os parâmetros para você utilizar naquele paciente. Você não consegue mudar nada depois, porque ele já vai deixar isso pronto para você.
Já no modo avançado, ele vai abrir a tela, que é a tela quando a gente faz a aplicação, e aí você pode alterar a energia... Desculpa. Você pode alterar a energia do pulso, então você consegue alterar isso até 50 milijoules. E você vai alterar o espaçamento, ele vai demonstrar aqui, de uma forma de imagem, o espaçamento que você pode chegar até 5. Então, e aí ele vai mostrar na tela do device os pulsos que foram realizados para aquele tratamento. Você também vai poder alterar a área de tratamento. Então, como eu falei, 100% do handpiece, 50% ou 10%. Aí aqui é uma parte mais específica, né, dos parâmetros para aplicação. Isso acho que a gente consegue falar mais na parte prática. Mas, basicamente, dependendo do que você quiser tratar, um tratamento de epiderme, derme reticular superficial, para rugas finas, melasma, enfim, a gente tem uma energia específica, né, a empresa traz isso para a gente, e o espaçamento mais adequado para aquele tipo de tratamento. Bem como o intervalo de sessão, que geralmente é em torno de 15 dias. Aqui também, né, mais um protocolo da Núvia para número de pulsos, mas, enfim, isso também depende muito de cada paciente, é individual da área que você está realizando o tratamento. Esse é o aspecto que fica logo após a aplicação do laser. Então, esse eritema e esse autorrelevo, eles vão sumir em alguns minutos. Então, o paciente, no final do dia, se ele fez o procedimento de manhã, no final do dia ele pode tranquilamente ir para algum evento ou seguir com a rotina dele normal. A maioria das minhas pacientes vêm, fazem e vão trabalhar, rotina normal, tá? Então, é esse discreto eritema e edema que a gente tem no pós-imediato. Os cuidados com pós-operatório, basicamente, o que todo mundo sabe, né? A gente orienta hidratação, a gente orienta esperar pelo menos 24 horas para utilizar alguma maquiagem, algum produto mais pesado na face, tá? E as contraindicações, também basicamente o que todo mundo sabe. A gente não faz em gestante, pacientes com lesões ativas na face, uso de antibióticos, uso da isotretinoína, né? A gente não utiliza o laser MI, neoplasias no local da aplicação, doenças autoimunes, tá? Então, basicamente, e áreas que estejam muito bronzeadas. Então, já tive paciente, foi lá pra praia, linda, maravilhosa, voltou na segunda-feira, quero fazer o laser MI, super bronzeada. Não dá para fazer. Tem gente que faz, tem gente que se aventura, mas é bom evitar. A gente sabe que pode ter alguma complicação, alguma hiperpigmentação. Eu nunca tive nenhum problema com o laser MI, muito pelo contrário, né? As pacientes amam porque não tem downtime, não tem tempo de recuperação e a regeneração ela é muito efetiva e a pele fica realmente maravilhosa. Então, assim, mas a gente evita nesses casos. Trouxe para vocês aqui alguns resultados, tá? De toda essa gama de utilização que a gente pode aplicar o laser MI. Uma delas é o rejuvenescimento facial. Então, essa foi uma cortesia da doutora Renata Roxo, lá do Rio. Então, a gente percebe um rejuvenescimento da face dessa paciente. Ela tinha aquela pele bem fininha, papelzinho amassado. E a gente percebe ali que, com uma sessão, depois de 30 dias, uma pele mais lisa, mais homogênea, com maior viço. Essa aqui é minha paciente também. Eu fiz bem um zoom, bem um close da região aqui do terço médio, região da área dos olhos. Então, a gente percebe uma melhora importante aqui da região da pálpebra inferior, da região e da qualidade de pele como um todo, né? A gente percebe que fica uma pele mais hidratada, uma pele com maior viço, maior brilho. Também é um excelente tratamento para cicatrizes de acne. Lembrando que para cicatrizes de acne, geralmente em torno de 6 sessões, principalmente aqueles pacientes que tem cicatriz de acne, que tem a pele mais espessa, né? Então, aqui uma cortesia do Dr. Diogo Forjas, lá de Portugal. 5 tratamentos esse paciente fez, com uma melhora importante, né? Da característica aqui das cicatrizes de acne e da qualidade da pele. Também o mesmo paciente aqui, de outra visão. Uma melhora importante, ó, da região do malar. Também um paciente de cicatriz de acne, com uma melhora da qualidade da pele, melhora da aparência das cicatrizes de acne. Esse também é meu paciente, estourou um pouquinho a foto, mas ele teve uma melhora, ele ficou super satisfeito. A gente sabe que paciente homem, às vezes, são mais resilientes para tratamentos estéticos, assim, mas ele já tinha feito de tudo, não tinha melhorado nada, ele tinha feito fenol, já tinha feito um monte de coisa, e ele amou o laser MI. Eu fiz 3 sessões só, ele ainda
Fiz 2 sessões, na verdade, essa foto. Ele já fez a 3ª sessão e eu planejei 6 sessões para ele. Mas ele teve uma melhora bem importante da qualidade da pele com o viço. Também um excelente tratamento para as rugas. Então, paciente na região da fronte, né, que não tem tanta adesão à toxina botulínica, enfim, que quer um tratamento alternativo, também é uma excelente opção para o tratamento das rugas do frontal. Para a região da área dos olhos, então é um complemento também bem legal para a toxina botulínica. A gente sabe que a gente tem um limite ali da aplicação da toxina botulínica, que é o rebordo inferior da órbita, para a gente não causar o sorriso em prateleira. Então, a gente consegue tratar muito bem essa região periorbital também com o laser Me, com melhora da característica dessas rugas aí ao redor dos olhos. Também outra paciente, um tratamento apenas. Para cicatrizes, né, é um excelente tratamento. Eu, como cirurgiã plástica, às vezes a gente faz algum procedimento. Assim, a gente sabe que a cicatriz ela sempre vai estar ali, mas a gente consegue hoje, com o laser Me, melhorar muito e acelerar o processo de melhora da qualidade dessa cicatriz. Eu tenho colocado para os meus pacientes de pós-operatório, de mama, de abdômen, de face, enfim, o complemento com o laser Me para a gente ter uma melhora da qualidade dessa cicatriz. Então, a gente percebe aqui, depois de 4 tratamentos, né, uma cicatriz muito mais agradável, né, esteticamente. Aqui, uma cicatriz de lifting de face, né? Então, depois de 4 tratamentos, a gente percebe a cicatriz praticamente imperceptível, né, super tranquila, depois de 4 sessões. Esse também é o mesmo paciente que eu mostrei das cicatrizes de acne. Ele tirou uma lesão comigo. E aí, nós fizemos 3 sessões de laser Me para tratar essa cicatriz aqui em fronte. E ele também ficou super satisfeito com o resultado, uma melhora incrível aí da qualidade dessa cicatriz na fronte. E textura da pele, né? A gente sabe que pacientes homens, a gente não adere muito a skincare, não quer fazer muita coisa, então vai ali uma sessão, já ficou super satisfeito com esse resultado de glow, de skin quality. Essa também é uma paciente minha, percebe o brilho, né, da pele, então é uma pele muito mais hidratada, com muito mais viço, mais uniforme, né, mais homogênea. E essa é a paciente do melasma que eu trouxe. Também estourou um pouquinho a imagem, mas a gente consegue perceber que ela tem um melasma bem intenso aqui na testa, na região do queixo. E ela teve uma melhora importante com a aplicação do laser Me depois de 3 sessões. É isso, gente. Aqui nós temos o Nuvia Channel, que tem muita informação ali, tem o QR Code. Então, se vocês quiserem escanear para ver algumas coisas, tem aulas, tem todo o material sobre os devices da Nuvia, fiquem à vontade. E é isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigada.